Boa tarde, amigos, amigas que estão conosco nessa tarde de sábado. Bem-vindo à nossa querida Maria Helena Marcon, nossa palestrante de hoje. Bem-vindo também a Jussara Codgold, que está conosco, nos dando a honra da sua visita nesse sábado, presidente do Conselho Espírita Internacional. Nós temos um grande prazer de receber a quem nós carinhosamente chamamos de Malena, a nossa Maria Helena Marcon. Ela é vinculada ao Centro Espírita Ildefonso Corrêa, em Curitiba, no Paraná, desde 1972. Espírita, foi sua presidente por 5 gestões e atualmente ainda é membro do Departamento Doutrinário. Na Federação Espírita do Paraná, iniciou em 1986, no setor de infância, do Departamento de Infância e Juventude. Ocupou a sua presidência por 2 vezes e atualmente é coordenadora da área de comunicação social espírita. É a pessoa atrás do portal da FEP, do Jornal Mundo Espírita, da Biblioteca Virtual Espírita e do programa radiofônico Momento Espírita, que já nos ajudou em muitos dos nossos trabalhos aqui. A Federação Espírita do Paraná é um marco para nós, desde o início da nossa Casa Espírita. Por isso, temos um grande prazer de tê-la conosco, Maria Helena. Maria Helena também é membro do Conselho Federativo Estadual, do Departamento de Orientação ao Movimento Espírita e do Comitê para Assuntos Doutrinários da FEP. E também é escritora, mulher de 1000 braços, comemorando, então, um Dia Internacional da Mulher, que foi dia 8 de março. É um prazer termos aqui 2 convidadas, como Malena e Jussara, e todas as nossas participantes do grupo, comemorando conosco com essa palestra belíssima sobre a mulher, o mês da mulher, que conquistamos um espaço no mundo com tantas forças. Como escritora, Maria Helena publicou o livro Expoentes da Codificação Espírita, Personagens de Boa Nova, Cinematografia e Espiritualidade, e ainda organizou outros livros, como Lins, Nesse Mundo e no Outro, Roteiro de Luz, Europa 2013, que conta a história das visitas, viagens de Divaldo no ano de 2013, nosso grupinho também está lá, e Vida e Valores, que são 3 volumes, apresentando em síntese um programa de TV do mesmo nome, que tem como âncora o nosso grande amigo, professor Raul Teixeira. Então, é uma pessoa ativa, ainda publicou e revisou a obra Pérolas de um Legado, do nosso confrade Henrique Elísio Baldovino, que foi lançado em 2019. Então, é uma pessoa extremamente ativa no movimento espírita, ativa também dentro do seu coraçãozinho, que conhecemos Malena há muito tempo, lá nos anos de 2014, em Salvador, e continua sendo a nossa amiga de sempre. Bem-vinda, Malena. Passamos a palavra para você, com muito prazer. Muito obrigada, Rejane. É uma grande alegria e uma honra estarmos no Grupo Espírita, que conhecemos, sobretudo através de Divaldo, dos relatos, das fotos que o Jorge nos mandava todos os anos. Hoje vamos compartilhar a tela, tá, Rejane? Vamos já colocar aqui a nossa fala de hoje. Conforme anunciou a nossa Rejane, nós falaremos hoje a respeito da mulher. Uma mulher extraordinária, com certeza a mulher mais extraordinária que este planeta já recebeu. Por isso, nós denominamos uma mulher na tragédia da cruz. Porque nos referimos exatamente a uma mãe que vê o seu filho sofrer toda uma agonia de várias horas, e ali ela está ao pé da cruz. Tem como seu arrimo
somente um jovem adolescente, João, o apóstolo amado, que está a seu lado. João que fora, na quinta-feira, dizer-lhe que o filho fora preso, e com ela fora até o local para ver se conseguiria ver uma vez mais o seu amado filho. No entanto, agora ela estava ali ao pé da cruz. Qualquer uma de nós, e sobretudo aquelas que somos mãe, podemos aquilatar a dor de um coração materno ao ver o filho pregado numa cruz. Ela está ali e contempla o filho. E o que lhe surge na alma como indagação é: onde estão aqueles que te aplaudiram? Afinal, ela acompanhara a trajetória do seu Jesus e vira todos os benefícios que ele estendera ao longo dos anos. Onde estavam aqueles, sobretudo, que o tinham aplaudido apenas alguns dias antes, quando da sua entrada triunfal em Jerusalém? Onde estavam aqueles que tinham tirado seus mantos, jogados ao chão, para que aquele burrico no qual ele estava montado pisasse? Onde estavam as pessoas que tinham sido tão abençoadas ao longo da sua jornada? Onde estavam? Mas ela contemplava ali e sentia o coração muito sofrido. Mas, enquanto ali estava, observou que um dos homens que estava na cruz dirigia-se de forma especial ao seu filho. É Dimas, aquele que encontramos nos evangelhos como o bom ladrão. Dimas diz ao outro companheiro que se cale, porque eles dois sabem que merecem aquele sacrifício, aquele suplício, porque ambos são criminosos. Foram julgados e condenados, mas o outro, aquele que estava no meio, não tinha culpa alguma. E ao mesmo tempo dirige-se Dimas a Jesus e diz: lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. É o apelo de uma alma que se vê prestes a morrer e reconhece que errou muito e que, no entanto, ainda há uma esperança. Essa é a grande fala de Dimas. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quer dizer, há esperança para mim. Entendesse ele de imortalidade ou não, não sabemos quais eram os seus conselhos, os seus conceitos, mas esta fala é extraordinária. Por isso é que Jesus lhe retorna dizendo ainda hoje: estarás comigo no paraíso. E todos nós espíritas entendemos que o que Jesus estava dizendo, que o paraíso dele começava exatamente naquele momento em que ele se propunha à renovação. Reconhecia as suas faltas e estava disposto à renovação. Por isso, a partir de hoje, estarás comigo no paraíso. Um diálogo é extraordinário entre Dimas e Jesus. Mas, no entanto, ao pé da cruz, ao lado de Maria, existe uma outra mulher que chora e geme olhando para o filho, e seu filho não é outro senão Dimas. Maria se compadece dela
Ela tem o seu filho que sofre, mas se compadece da outra mulher que também tem o filho que estertora na cruz. Por isso se aproxima e lhe pergunta: é teu filho? Sim, diz a outra, é o meu filho. Mas quando Maria exatamente faz esta interrogação, é teu filho? A outra mulher se toma de surpresa. Ela responde de imediato: sim, é meu filho. Mas, ao mesmo tempo, alguma coisa na sua intimidade a remete a algum tempo. E ela busca na memória onde ela já ouvira aquela voz. Aquela voz era inconfundível. E então, como se fosse num passe de mágica, ela se revê na fonte de Nazaré. Na fonte de Nazaré, onde as mulheres iam buscar a água com os seus cântaros. E ela lembra daquela tarde em que estava se aproximando. Várias mulheres estavam ao redor da fonte. E ela ouviu. Ouviu quando uma delas disse: pois é, somente ela não sabe que o filho é um ladrão. Por quê? Porque o filho dela roubou ao meu uma funda, tirou-a e nunca mais a devolveu. E diz a todos que não a roubou. No entanto, ele é sim um ladrão. E sua mãe é que não acredita e o defende. Mas, enquanto essa pessoa fazia essas observações, e as outras mulheres, algumas ouviam, outras colocavam alguma palavra a mais, algum comentário a mais, e naturalmente um comentário desairoso, falando mal daquele menino e também daquela mãe, que parecia uma mãe relapsa, ela ouviu uma voz que se levantou. Essa mesma voz que agora estava ali na cruz. Não devemos, de forma alguma, condenarmos Dimas ou sua mãe. Lembremos que todas nós somos mães e nossos filhos poderão cometer alguns equívocos. Consideremos isso e vejamos que Dimas pode ter se equivocado, mas com certeza receberá de sua mãe a admoestação necessária. Então, ela guardara aquela voz na intimidade, a única voz que se erguera para defendê-la e ao seu pobre filho. Ela lembrava que chegara em casa naquele dia e arguíra ao filho que lhe confirmara, que lhe dissera que de forma alguma retirara do amigo a funda, que ele não retirara coisa alguma de ninguém. Lembrava mais aquela mãe. Lembrava que o filho aparecia de vez em quando com alguns grandes valores, e quando ela perguntava onde os conseguira, ele sempre dizia que era um trabalho que aparecera, que fora muito bem remunerado, e ela acreditava. Finalmente, já rapaz, ele estava para se casar e prometera: mãe, estou agora indo a Jerusalém, mas você não se preocupe. Logo deverei estar de volta e vou fazer um negócio muito grande. Vou ganhar uma quantia muito expressiva e quando voltar, comprarei uma casa. Eu me casarei e tu irás morar conosco. Estava tudo tão feliz, tão delineado, e ela acreditara mais uma vez. Até que haviam-lhe chegado
há poucos dias, a notícia de que seu filho fora preso, estava para ser julgado. Ela viera e agora o via ali na cruz. Mas ali estava a mulher que a defendera e ao seu filho um dia. E é esta mulher que lhe diz ainda: se meu filho diz que o teu filho estará com ele hoje no paraíso, acredita. Acredita, porque ele é o Filho de Deus. E depois disso, Maria voltou a olhar para o seu filho. A agonia prosseguia. O problema respiratório cada vez mais difícil. E os minutos passavam lentos, sofridos, dolorosos. E ela foi lembrando do seu Jesus. Lembrou de quando o mensageiro celeste anunciara que ela seria a mãe de Jesus. Parecia-lhe que fora há tão pouco tempo. Ela despertara no meio da noite com uma luz em seu quarto e logo se indagara: que luz é essa? E depois havia um estranho ali. Quem era ele? Logo se apresentaria como Gabriel, aquele que serve a Yahvé, e que lhe vinha dizer que ela seria mãe do Messias. Conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o seu reino não terá fim. Quantas vezes Maria se indagara, como outras tantas mulheres daquele tempo, quem seria a escolhida para ser a mãe do Messias? Afinal, as profecias eram conhecidas, e o Messias, para se apresentar na terra, precisaria ter um colo de mãe. Precisaria ser abrigado por um útero materno. Então, agora estava ali. Ela não se achava digna de tudo aquilo, mas nós sabemos que todos ao nascermos trazemos uma planificação, um planejamento, e Maria também trazia esse planejamento. Estava ali aquele mensageiro celeste somente para recordá-la do que já estava planificado desde o mundo espiritual, desde antes de sua chegada entre nós. E por isso, ela simplesmente diz: eis aqui a escrava do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. É maravilhosa essa posição de Maria, de se colocar como escrava, porque se nós lermos na história como tantas escravas foram devotadas aos seus senhores e realizaram por eles coisas grandiosas, nós teremos o sentido maior de por que Maria se diz a escrava do Senhor. Aquela que estava disposta a fazer o que era necessário para que ele viesse à luz e tivesse a sua vida garantida. Mas ela lembrava mais. Lembrava do encontro com Isabel, logo após a anunciação do anjo Gabriel, que lhe dissera que a sua prima também estava grávida. Ela fora visitar a prima. Naturalmente, vamos entender que ela não foi visitar a prima para confirmar o que lhe dissera o mensageiro celeste, mas porque ela sabia quem era o espírito que a sua prima estava ali concebendo o corpo.
Ela sabia que aquele era o precursor. E o encontro de Maria com Isabel é dos mais emocionantes. Ela vai chegando e ela chama pela prima, Isabel. Isabel, que durante os 5 primeiros meses de gestação se mantivera escondida, e nós ficamos cogitando por que ela se teria escondido. Porque tantas outras vezes ela concebera e não conseguira ir ao êxito, à gravidez, porque ela era considerada uma estéril, por quê? Ela guardara como que um segredo durante 5 meses a sua gravidez. Mas Isabel ouve Maria e vai ao encontro dela, sai de casa, vai para o terreno ao encontro dela e ao vê-la se ajoelha e lhe diz: que grande ventura me dá a mãe do meu Senhor em vir visitar-me. Vejam a mediunidade exuberante, como ela sabia que Maria estava grávida. Ela estava no comecinho da gravidez, nada identificava uma gravidez. E como é que ela sabia quem era o espírito que ali encarnaria? Mas ela mesma dá a explicação. Porque bastou-me ouvir a tua voz, e a criança que trago em meu ventre exultou de alegria. Ela registrou dessa forma a informação mediúnica que lhe chegou. Imaginemos que extraordinário, a mãe do Messias e a mãe do precursor. E Maria ficou ali até que nascesse João, o que seria depois o Batista. Lembrava Maria que mais tarde Isabel a fora visitar. As crianças deveriam ter, possivelmente, entre 3, 4 anos. Como vimos, poucos meses de diferença entre uma e outra, ou entre um e outro, melhor dizendo, entre João e Jesus. E as duas primas, em se reencontrando ali em Nazaré, puseram-se a conversar. E conversaram, e de repente se deram conta que a tarde morria e a noite se anunciava. Onde estariam as crianças? Por que não estavam ali? Procuraram nas proximidades, no terreno, na fonte. Não estavam. Foram adiante e foram procurando já com os corações apertados o que teria acontecido com os meninos. E então elas viram, sobre uma pequena elevação, Jesus estava em pé. João Batista estava deitado com a cabeça repousando sobre uma pedra. E Jesus apontava alguma coisa para ele na distância e parecia exatamente o general dando as ordens ao seu subordinado. O que teriam conversado aquelas duas crianças? Mas as mães as levaram para casa e Maria continuava a recordar. Como podia recordar tantas coisas? Quantas vezes o seu coração ficara apertado? Porque ela sabia o que deveria acontecer ao Messias. Então, quantas vezes terá ficado em sobressalto? Mas ela lembrava que no dia seguinte, quando Isabel se despedira para retornar ao seu lar com João, ela perguntara a Jesus: Ióshua, não gostarias de vir conosco? Não queres vir comigo? E a resposta de Jesus fora muito simples: não. João deve ir primeiro.
Olha que é a mensagem de quem é o Messias, dizendo que João deve ir à frente. Em tudo há um significado. Desde a infância de Jesus, nós vamos registrando cada frase, cada ato, como o testemunho, a testificação de quem ele era, de que ele tinha plena consciência de tudo e sua mãe também. E Maria recordava ali ao pé da cruz, quando tinham ido para a festa das tendas em Jerusalém. De verdade, todos os anos iam, mas naquele ano em especial, Jesus estava com eles. E ela recordava que quando haviam saído de Jerusalém, os homens da caravana de um lado, as mulheres da caravana do outro, só se deram conta no final do primeiro dia de jornada que o menino não estava nem com um nem com o outro. E então fizeram o caminho de volta. E somente no terceiro dia, então, foram encontrá-lo no templo. Ela recordava como seu coração, quando lhe disseram que ele estava no templo com os sacerdotes, ficou apertado. Seria esse o momento que começaria o testemunho? Seria agora que algo faria um mal ao seu Jesus? E ela entrara no templo e quando vira o menino, dissera: por que fizeste isto conosco? Quase morremos de preocupação, teu pai e eu. E Jesus respondera: tu sabes que eu estou cuidando dos negócios de meu pai. Esses diálogos que Jesus mantém com Maria sempre nos dizem de como ela sabia exatamente, com total consciência, quem era o seu filho. E ele sabia que ela estava em plena consciência. É lindíssimo isso. Dois corações. Imaginemos a grandiosidade do Espírito de Maria para poder gerar um corpo para um espírito, o único espírito puro que essa terra conheceu. Mas, então, ela lembra que para a resposta: que fazes, meu filho? Ele lhe dissera: tu sabes que eu cuido dos negócios de meu pai. Ela lembrava das bodas de Caná, quando lhe pedira para que servisse uma bebida que retirasse da embriaguez aquelas pessoas, mas que de alguma forma continuassem a acontecer as bênçãos para aquela união. Porque era muito importante. O casamento, a festa do casamento, acabava quando acabava o vinho. E o vinho acabara muito cedo. Por isso ela se dirige ao filho, que naturalmente vai oferecer não vinho, para embriagar quem já estava embriagado, mas água fluidificada, da cor do vinho e de um sabor que o mestre de cerimônias diz que jamais provara coisa semelhante. Ora, ele era um mestre de cerimônias. Se hoje nós temos os especialistas que sabem, em provando o vinho, qual é a safra, qual é a marca, naquela época em que havia tão menos, o mestre de cerimônias não conheceria todos os vinhos da época? Por que ele não reconhece aquele? E elogia ao dono da casa. Elogia o dono da casa por ter agora dado o melhor vinho. E então, tudo isso Maria recordava. Mas ela olha para o filho de novo e lamenta: meu filho, que te fizeram os homens?
podemos imaginar um coração de mãe vendo o filho crucificado, pelos pulsos, preso, com cravos penetrantes, os pés, a dificuldade para respirar, a coroa de espinhos à cabeça. O que ele fizera, afinal de contas, os homens, para merecer tudo aquilo? Embora ela conhecesse as profecias, seu coração de mãe sofria. O que os homens tinham feito para o seu filho? Jesus diz: tenho sede. E então, os soldados embebem uma esponja em um líquido de vinho e mirra. Na verdade, este era um potente narcótico que eles costumavam dar aos crucificados para que eles entrassem num tipo de dormência, sonolência, e depois retornassem, o que fazia com que o sacrifício durasse mais tempo. Desculpe, o suplício demorasse mais tempo, porque esse era o objetivo, que eles sofressem muito. Era o exemplo. Por isso as cruzes colocadas ou nos caminhos, ou como ali no alto do Morro da Caveira, para que todos vissem. E Jesus, para se manter lúcido, rígido, recusará embeber sequer os lábios na esponja que lhe é levantada até a sua boca através de uma comprida vara. Naquela tarde, a hora 9 do dia, ou seja, às 3 da tarde, Jesus morreu. Sua última frase foi: tudo está consumado. Um pouco antes, ele olhara para Maria e dissera, apontando com o olhar a João: eis aí o teu filho. E para João: eis aí a tua mãe. Entregava naquele momento a sua mãe, vejamos que a nenhum dos seus irmãos, que aliás, de todos os seus irmãos e irmãs, somente um abraçou a boa nova depois da sua morte. É esse que é apresentado em Atos dos Apóstolos como Tiago, que não é o Tiago maior nem Tiago menor, mas dito assim, Tiago, irmão do Senhor. Somente este. Então, Jesus sabia os irmãos que tinha e entrega a sua mãe ao discípulo amado. Jesus é retirado da cruz e tudo acontece às pressas. Nem muito bem preparado o seu corpo, porque antes de começar o sábado, que começava às 6 horas da tarde da sexta-feira, tudo deveria estar feito. Então, imaginemos, ele morreu às 3 horas, imediatamente foi pedida a licença. Nicodemos é quem vai pedir a licença a Pilatos para retirar da cruz o corpo, para que ele não fosse vilipendiado pelos inimigos. E Tiago estava tão cansado já com tudo que acontecera naquele dia, muito perturbado, lhe dá a ordem, ele volta e junto com José de Arimateia vão sepultar Jesus no Horto das Oliveiras, ou Jardim das Oliveiras. Um sepulcro que nunca fora utilizado, o sepulcro que era de José de Arimateia. E dizem que quem trouxe o lençol para envolver o corpo de Jesus foi Nicodemos, 2 grandes amigos de Jesus. Mas como ele prometera, tudo vai se modificar. Maria se recolhe
com os apóstolos no chamado cenáculo, passa-se o sábado e no domingo pela manhã, algumas mulheres vão ao sepulcro. Elas desejam preparar devidamente o corpo de Jesus. Maria Madalena, que já tinha as tiras de linho, que trazia os perfumes, porque tudo ela tinha já com ela, ela chega antes, enquanto as outras mulheres, elas param na loja em Jerusalém para comprar o que precisa. As essências aromáticas, os ungüentos, mas por isso Madalena chega na frente e encontrará o túmulo vazio. Ela se perturba muito e pergunta-se: quem roubou o corpo do seu Senhor? Então, ela verá um homem de costas e dirige-se a ele pedindo, ou melhor, perguntando: o senhor sabe para onde levaram o corpo do meu Senhor? Ele se volta e lhe diz: Maria. Ela reconhece que é Jesus. Que emoção! E então, embora ela queira abraçá-lo, ele a detém. Não, não chegues a mim, porque eu ainda não fui para meu Pai. Imaginamos que ele não estava totalmente materializado, e se ela o abraçasse, não entenderia que ele era o Espírito do Senhor Jesus. E Jesus lhe diz que ela vá dizer aos outros que ele ressuscitou. E ela sai correndo, vai chegar e dirá aos apóstolos que Jesus ressuscitou, que falou com ela. E é claro que eles não acreditam, né? Porque se apresentaria Jesus para ela. Por que não para sua mãe? Por que não para João, que era o apóstolo amado? Por que não? E então, eles não acreditam. Por isso é que Pedro, Tiago e João irão ao túmulo para confirmação e realmente confirmarão. Mas Maria, que estava presente, ela diz sim para Madalena: Maria, eu creio que meu filho vive. Ela tinha a certeza. Não é extraordinário isso? Os 12 apóstolos, ou melhor, agora estavam ali somente 11, porque nosso infeliz Judas se suicidara, mas estavam ali os 11. Todos eles tinham convivido com Jesus, tinham ouvido a promessa que se aquele corpo fosse destruído, ele o reconstruiria em 3 dias. Ele diz: o templo eu o reconstruirei em 3 dias. Que num primeiro momento eles até entendem que seria o templo de Jerusalém, mas era o templo corpo. E, no entanto, eles não creem. Mas Maria diz que crê. E depois disso, Maria foi para a Bataneia. Vejamos que ela não voltou para Nazaré, onde estavam os seus filhos e filhas. Ela vai para a Bataneia, onde havia alguns parentes. Mas é o espírito Humberto de Campos que nos diz que não passou muito tempo para que houvesse ali algumas questões que a ela passaram a magoar muito. Por quê? Por serem ali alguns parentes diretos de José, achavam-se que eram como de uma hierarquia elevada e queriam ter alguns direitos. Começava
a deturpação da mensagem de Jesus. E isso magoava Maria. Não fora para isso que seu filho viera. Mas então vem de Éfeso João. João que fora a Éfeso e demorara alguns anos para retornar. Por quê? Porque ele esperara ter um lugar para acolher Maria. E agora ele a vinha buscar. Conforme prometera, ou entendera-se que prometera a Jesus ao pé da cruz, ele vinha buscar Maria. Venho te buscar, minha mãe, para que vivas comigo. Agora eu tenho um lugar para ficar. E eles se vão para Éfeso. E levando com eles uma criança. Aquela mesma criança que, quando os evangelhos relatam que naquele dia Jesus repousava, as crianças foram se aproximando e os apóstolos tentaram detê-las, e ele diz: deixai que venham a mim os pequeninos. Jesus, naquele momento, cercado pelas crianças, tomara um no seu colo. Um. João lembrava dele. Ele era magrinho, ficara no colo de Jesus e balançando as perninhas. Era muito pequeno então. Agora, naturalmente, tinha alguns aninhos a mais. Este grande personagem se chama Inácio. Inácio de Antioquia, o grande Inácio de Antioquia. E então, ele vai para Éfeso e será educado por Maria de Nazaré e por João Evangelista. E ali em Éfeso, Maria começa uma outra vida. Logo vai se espalhar a notícia de que a mãe de Jesus vive naquela casa. E a casa vai começar a encher. As pessoas querem ouvir notícias, querem que ela conte como foi a infância, o nascimento, a adolescência, que naquela época nem se chamava adolescência, né? Isso viria séculos depois, mas enfim, como fora Jesus no seu crescimento, até ele desabrochar para o messianato. E Maria contava e lembrava, e ao mesmo tempo, a casa de Éfeso passou a ser o lugar em que muitas criaturas buscavam auxílio, consolo. João passava o dia lá na igreja, na comunidade, pregando, auxiliando. Quase sempre Maria ficava, às vezes, vários dias sozinha e atendendo. Certo dia ela atendeu um leproso e depois de atendê-lo, ele ficou tão grato que beijou-lhe as mãos e disse: és realmente a nossa Mãe Santíssima. E por isso, sem nenhum beijo, nós, espíritas, podemos utilizar essa expressão, Mãe Santíssima. A partir daí, ela ficou assim conhecida, e todos se referiam a ela, a Santíssima. Mas os anos foram passando e as saudades do filho foram ficando muito intensas. Certo dia, em que mais do que nunca ela estava sentindo a saudade do filho, ela recebeu a visita de um peregrino. Ele estava com o manto, com o capuz, entrou e, de forma estranha, ela não estava com muita vontade de falar neste dia. E quem falou foi o peregrino. Falou-lhe das bem-aventuranças, falou-lhe de coisas tão doces que seu filho ensinara. E aos poucos, Maria foi se dando conta. Essa voz eu conheço. E então, ele retira o capuz, mostra os pulsos
e ela vê as chagas. Procura depois os pés dele e os vê igualmente, com as marcas dos cravos. Então, ela se toma de muita alegria, de muita emoção, abraça-o e, enquanto o abraça, procura no peito a chaga da lança, que fora colocada por Longino para certificar que ele estava realmente morto na cruz. Deseja se ajoelhar, mas o peregrino que estava sentado se levanta e lhe diz: Mãe, sou eu mesmo. Eu vim te buscar, porque meu Pai deseja que tu sejas, nos céus, a rainha dos anjos. Ela teve um desmaio e no dia seguinte, 2 mensageiros desceram até a cidade, até Éfeso, para buscar João. Maria não falou mais. Foram algumas horas ainda até ela se desprender totalmente do corpo. E quando se desprendeu do corpo, não estava lá o seu filho, mas uma corte de mensageiros que ele mandara. E eles lhe disseram: Senhora, teu filho diz que nós devemos atender os teus desejos. O que tu queres? Para onde queres ir? Antes de alçar ao reino dos céus. E ela foi então, bastou pensar, e a caravana toda se movimentou. Ela foi para a Galileia, ela viu o lago de Genezaré, e então ela se deu conta, olhando de cima, que tinha um formato quase perfeito de um alaúde. E lembrou que ali Jesus dedilhara as mais belas melodias das bem-aventuranças, da boa nova, do evangelho. Mas depois ela lembrou que ouvira há pouco tempo que algumas perseguições tinham começado em Roma e imaginou a dor de todas aquelas criaturas. Por isso, bastou pensar em Roma e a caravana toda se dirigiu para lá. Adentrou a cidade e ela se surpreendeu com o mármore, com a grandiosidade, com a beleza daquela cidade extraordinária. Mas a caravana se dirigiu para os cárceres, as prisões de Roma. E lá estavam os cristãos, aguardando o sacrifício. Alguns choravam, outros oravam, outros se mostravam um pouco desalentados. Alguns pensavam no filho que ficara em casa. Outro pensava no marido que deixara. Eram tantas dores ali. E então ela pensou: o que eu posso dar para esses seguidores do meu filho? O que de melhor eu posso lhes dar? Aproximou-se de uma jovem, envolveu-a com os seus braços e lhe sussurrou aos ouvidos: canta, minha filha. E a jovem se sentiu envolvida e não sabendo bem porquê, mas começou a cantar. Era um hino de louvor a Jesus. E logo mais, todos estavam cantando com ela. E ninguém entendeu, porque naquela tarde, quando os cristãos entraram na arena para enfrentar as feras, entraram cantando um hino de louvor. As feras os despedaçavam e aqueles que ainda estavam em pé continuavam a cantar. Rumo a ti, Jesus. Aqueles que vão morrer
te saúdam. Ave Cristo, que extraordinário! E aí, a caravana de luz se fez e levou Maria para altas esferas. Mas se nós pensarmos, ou se pensamos, que tudo acaba ali, haveria de vir Ivone do Amaral Pereira, com a sua obra extraordinária, Memórias de um Suicida, para nos apresentar Maria, mãe de Jesus, como aquela que cuida exatamente desses corações mais infelizes. Poderia ser somente um coração de mãe para atender seres tão infelizes, tão sofredores, como são nossos irmãos suicidas, aqueles que desejam ou pensam fugir da vida por essa porta enganosa. E ali nós encontramos o amor de Maria de Nazaré, o Hospital Maria de Nazaré, as honras a Maria de Nazaré. E vamos encontrar em muitos livros espíritas, muitos livros mediúnicos, a questão do Ângelus. Quando todos se reúnem para honrar e louvar a Maria de Nazaré. Então, nasceu uma estrela novíssima no céu, não no nosso céu, que nós olhamos de tantas estrelas, no céu das nossas almas, no céu da espiritualidade maior, no céu de todos aqueles que sofrem. Maria de Nazaré, o amor continua amando. Para os amigos que desejarem, nós temos aqui a bibliografia de que nos servimos para o que explanamos nesta tarde. A Caminho da Luz, Boa Nova, Memórias de um Suicida, além de Momentos de Ouro, Paulo e Estevão, e o livro de nossa autoria, Personagens da Boa Nova, que enfoca a Mãe de Jesus. Queridos amigos, esta é a nossa fala. Ficamos à disposição para as eventuais perguntas que os companheiros tenham. Muito obrigada, Maria Helena. Comovente essa palestra, porque é uma viagem. Você vai falando e nós vamos percorrendo os lugares junto com você, na nossa tela mental. É verdade. E é também um estudo de espiritismo, porque tem muito conteúdo para refletir sobre a mediunidade, desde quando o Gabriel, um espírito elevadíssimo, anuncia a chegada de Jesus através da médium, né? Eu queria também agradecer pela essa viagem assim, belíssima que acompanhamos com a sua palestra. Eu fiquei muito comovido, tinha que segurar lágrimas, porque foram momentos muito emocionantes. Muito obrigado pela essa exposição, Maria. Também a minha mãe chamava-se Maria.